nome é João Silveira Filho, eu tenho 35 anos e nasci em Jardim da Penha mesmo, aqui em Vitória. Eu sou casado com a Kelly e tenho um filho chamado Marcos Aurélio. Na verdade, minha família descobriu quando eu tinha 7 anos de idade. A professora percebeu que eu estava tropeçando, caindo demais, e aí ela indicou, leva num pediatra, porque eu acho que tem alguma coisa diferente. Achou que fosse relacionado à locomoção, mas o pediatra encaminhou para o oftalmo e ele verificou com os exames que eu tinha uma doença chamada retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa. E desde os 7 anos eu venho acompanhando, porque ainda é uma doença genética e ela não tem cura. Essa doença ela vai variar de pessoa para pessoa, mas a minha visão, eu posso dizer assim, mais ou menos que ela atingiu uns 50% da minha visão. Ela diminuiu muito a minha visão periférica e o foco, onde ele ficou embaçado. Né? E ela é degenerativa, como eu falei, ela vai progredindo conforme o tempo vai passando. Olha, eu posso dizer que na minha graduação, na minha vida escolar, eu dei um pouco de sorte, porque eu comecei a perder essa questão da leitura sem nenhum tipo de aparelho com 26, 25, 26, 27 anos de idade. Então eu já tinha graduado em Direito, tinha feito 2 pós-graduações e um mestrado quase completo. Então, assim, no mestrado eu tive um pouco mais de dificuldade, tive que usar uma lupa eletrônica. O acesso às salas de aulas eu tive um pouquinho mais de dificuldade, tinha que perguntar onde que fica a sala número tal, onde que fica a matéria tal. Então, assim, eu tive que fazer essas adaptações, porque isso foi seguindo do tempo, a coisa foi piorando, né? A pessoa com deficiência, ela tem uma acessibilidade meio limitada, né? Nós temos hoje diversos pontos aí na cidade, tanto a questão física quanto a questão humana, que nós chamamos de comportamental. Hoje você tem, desde quando você sai de casa, uma calçada cheia repleta de problemas de estrutura, né? Postes, o próprio orelhão, hidrantes, faixas podotáteis, né? Colocadas em locais errados. E nós temos também dentro de órgãos públicos, empresas, que você não tem às vezes um local para você chegar e se apresentar como pessoa com deficiência e ter um apoio, um acesso a um supermercado de uma forma mais específica. E dentro de recepções de prédios, de órgãos, enfim, existem barreiras físicas e existem pessoas que não sabem lidar com as pessoas com deficiência. Então, os limites, as barreiras são muitas. Nós temos um programa de rádio todas as quintas, né, na Rádio Tribuna AM 590. Esse programa é a partir das 15 horas, ele é destinado tanto para a pessoa com deficiência, para que ela se oriente, para que ela saiba que existem direitos, existem muitas coisas que elas podem conseguir através dos seus direitos como pessoa com deficiência, e também para a sociedade sabendo lidar, sabendo se comportar, né, para com essas pessoas com deficiência. Isso é uma lupa eletrônica. Ela é uma lupa que amplia, ela tem essa parte da câmera. Ela faz como se fosse uma câmera digital, só que ela é específica para ampliar letra. Então, ela filma por aqui e aparece aqui nessa tela a letra ampliada até 24 vezes o tamanho, com contraste. Agora, essa lupa, é difícil você encontrar, porque hoje ela veio dos Estados Unidos, mas hoje já em São Paulo você já encontra uma associação que tem essa lupa na faixa de R$ 2.500 a R$ 3.000, você tem essa lupa. Então essa é uma das dificuldades que nós temos como pessoas com deficiência, que é o acesso aos aparelhos de acessibilidade. Existem muitas leis novas, mas a aplicação dessas leis ainda é uma coisa muito tímida.
O Brasil hoje ele possui 45 milhões de pessoas com deficiência. Então você pode colocar que é mais ou menos 1/4 da população que tem algum tipo de deficiência. E as políticas públicas ainda estão muito imaturas com relação a isso. Existem convenções internacionais que o Brasil poderia usar isso com mais, cobrar com rigidez, né, das empresas e os órgãos públicos fazendo a parte deles, mas infelizmente a gente não tem isso muito. As calçadas foram consertadas, criou uma lei da calçada cidadã, mas isso não é o suficiente para uma pessoa com deficiência. Ela não tem só a calçada na vida dela. Ela tem o apartamento que pode ser adequado para aquele tipo de deficiência, então as construtoras deveriam se adequar. Ela tem as compras que ela tem que fazer, é o supermercado, é a farmácia, é uma padaria, é uma escola que tem que ser frequentada. Hoje você tem o deficiente visual. Existem escolas que não têm material em braille, você tem escolas que não possuem os intérpretes de Libras. Então, a escola que tem cadeirante não tem um elevador, não tem uma rampa. Então, vem da escola, vai para o mercado de trabalho, as dificuldades. Os empresários ainda não se conscientizaram em ter que mudar suas estruturas para adaptar para um deficiente, para uma pessoa com deficiência. Hoje nós estamos formatando uma ONG, ela chama Sociedade Mais Inclusiva. Essa ONG ela tem essa intenção de ajudar a pessoa com deficiência a entrar no mercado de trabalho, criar grupos de relacionamento, de apoio para as pessoas com deficiência, criar parcerias de qualificação e capacitação. Inclusive, esse tema de capacitação está sendo discutido no governo federal, um fundo para melhorar, para investir na qualificação e capacitação das pessoas com deficiência, porque existe uma preocupação que os empresários não conseguem pessoas com qualificação ideal. Às vezes você tem as vagas para deficiente, mas a pessoa não consegue entrar porque ela não tem aquela qualificação. Então a nossa ONG, o que ela vai fazer? Ela vai ajudar com parceiros, escolas de línguas, cursos profissionalizantes, para que essas pessoas com deficiência tenham consigam entrar no mercado de trabalho de uma maneira mais fácil.